Bom dia, senhoras e senhores. Mais um projeto de produção profissa aparecendo aqui na sua telinha. Vamos embora conversar sobre execução de projetos culturais? Vamos lá. Vamos fazer esse negócio acontecer, né, minha gente? Galera, seguinte. Gente, eu preciso fazer um vídeo de cabelo seco. É o seguinte, eu sempre apareço de cara de sono e cabelo molhado, porque eu acordo embaixo do chuveiro. Se eu não me meter embaixo do chuveiro, eu não acordo, entendeu? E aí eu acho que as pessoas pensam assim, nossa, ela deve passar o dia inteiro de cabelo molhado e cara de sono. Não, eu sou uma pessoa normal, tá? Eu também uso cabelo seco e fico sem essa cara de sono também. Seguinte, gente, primeiro, recadinhos de abertura. Se você ainda não conhece o meu perfil, se caiu aqui de paraquedas por causa do nome desse vídeo, eu te desafio a conhecer o material que eu coloco aqui. O meu objetivo é te ajudar a executar projetos culturais. Você vai fazer isso com tranquilidade, sem medo de errar. Eu trabalho com isso há mais de 22 anos. Meu nome é Carla Navarro e eu sou produtora cultural. E todos os dias às 8h30 da manhã eu apareço no Instagram para fazer uma live falando sobre execução de projetos culturais. E eu quero que você me ajude a fazer esse material. Como é que você vai me ajudar? Você vai me ajudar a partir do momento que você me deixar te ajudar. Manda uma pergunta, manda um tema, me diz o que é que arranca os seus cabelos na hora de executar um projeto cultural, que eu venho aqui falar para você e entregar esse conteúdo, tá? Por exemplo, o tema de hoje é entendendo a documentação exigida de um projeto cultural. Então, vamos entender que documentação é aquela, né? Que quando a gente está executando um projeto, essa documentação aparece para você fazer. Vamos descobrir o que é, né? Tem um monte de coisa que a gente olha e fala, gente, eu não faço ideia, nunca ouvi falar nisso. Então, tô aqui para te salvar dessa, tá? Você não vai ficar sem essa resposta hoje, não. Seguinte, gente. Quando a gente coloca um projeto em um edital, ou quando a gente presta serviço para uma empresa pública, né, para a prefeitura, governo do estado, essas coisas, na hora de pagar, na hora que a gente vai pagar quem a gente contratou no projeto, por exemplo, ou na hora que a gente vai receber o nosso din-din, né, vários documentos são exigidos da gente, certo? A gente precisa enviar um monte de documento que eles solicitam e às vezes essa documentação é bem simples e às vezes essa documentação é gigante, é enorme mesmo, certo? E a conversa de hoje vai ser justamente sobre esses documentos que são exigidos na hora que a gente vai ou pagar alguém ou receber o nosso pagamento, tá? Eu vou falar só sobre os principais, senão eu passaria o dia falando aqui porque eles são infinitos, esses documentos são infinitos, né? Eu vou falar aqui sobre os principais deles, né, para te ajudar a entrar nesse universo estranho dos documentos de eventos culturais, tá? Bem, se planejar para esses pagamentos é o segredo do sucesso, certo? Porque assim você vai receber em paz, você vai pagar em paz, você não vai se estressar. Então é o seguinte, tem coisa que a gente ignora, que a gente não sabe o que é, certo? E aí, quando a gente não sabe ainda que aquela coisa existe, a gente vai ficar patinando. Mas eu estou lhe dizendo agora, ou seja, a partir de agora, você deixa de ignorar essa informação, tá? Eu estou lhe dizendo que você precisa planejar os pagamentos do seu projeto cultural, certo? E isso não vai acontecer na hora que você receber o dinheiro que você vai pagar. Não. Isso você vai fazer previamente para na hora que o dinheiro cair na conta, você saber exatamente como você vai pagar, tá certo? Então, entender cada documento vai fazer você perder o medo desse volume enorme de documentos e também vai parecer mais simples do que isso é mais simples do que parece, entendeu? Então, quando você entende que documentos são esses que você vai precisar providenciar, você vai entender que isso é simples. É trabalhoso às vezes, mas é simples, certo? Porque às vezes a gente fica com esse mito de que quando você vê muita coisa que você não entende o que é, já dá vontade de não fazer, né? Então, quando você passa a entender, você já fica com uma vontadezinha mais tranquila de fazer.
E quando você entende que aquilo ali é trabalhoso, mas não é difícil, aí tudo vai ficar mais fácil. Aí é só você criar um esquema, é só você ter organização e disciplina que você vai conseguir fazer isso sem sofrimento, tá certo? Então, gente, seguinte. Primeira coisa que você vai fazer para você se estressar menos com relação à execução do seu projeto cultural e para você ter mais segurança, sabe, dormir em paz, cabeça no travesseiro, um cochilinho bom, sem aperreio na cabeça? Pronto, o que vai garantir o seu sono tranquilo é um documento chamado Manual de Prestação de Contas. O que é o Manual de Prestação de Contas? O Manual de Prestação de Contas, ele é um documento que quem faz esse documento é a própria instituição que está te patrocinando, certo? Então, digamos que você foi aprovado num edital, aí quando você for aprovado, aí você vai dizer assim, você pode, por favor, me mandar o Manual de Prestação de Contas? Às vezes, esse manual já está no site dessa empresa. Vai ter lá, Manual de Prestação de Contas. Né? Tem também uma coisa legal chamada Manual de Aplicação de Marca, que você vai precisar também. Aí você vai pegar esse Manual de Prestação de Contas e você vai mergulhar nesse Manual de Prestação de Contas. O que tem dizendo nesse manual? Tem dizendo exatamente todos os documentos que você tem que providenciar na hora de fazer um pagamento. Então você vai comprar uma cadeira, certo? Pelo projeto, com a grana do projeto. Aí você vai no Manual de Prestação de Contas e você vai ler tudo que você precisa providenciar. Aí lá está escrito, precisa de nota fiscal, de recibo, de contrato social da empresa, por exemplo. Aí o que você vai fazer? Antes de você comprar a cadeira, você vai chegar na loja da cadeira e você vai dizer assim, moço, eu vou precisar da nota fiscal no nome do meu projeto, do recibo e do contrato social da empresa. Você pode me fornecer isso? Aí ele vai dizer assim, contrato social da empresa a gente não abre para ninguém. Ou ele vai dizer assim, eu não tenho como colocar o seu projeto na minha nota fiscal. Já ouvi muito isso. E aí você vai dizer, tá bom, muito obrigada, eu vou comprar em outro lugar. Entendeu por que a gente tem que saber antes? A gente precisa saber antes qual é a documentação exigida para poder, na hora que a gente for fazer a compra, a gente saber o que a gente vai pedir para essas pessoas, entendeu? E aí, por que eu tenho que fazer o que está no Manual de Prestação de Contas? Porque lá na frente, lá na prestação de contas, você vai ter que entregar essa documentação que é exigida no manual, entendeu? E tem documentação que depois que passa você não consegue mais emitir. Por exemplo, uma nota fiscal, tem alguns editais que exigem que a nota fiscal tenha a data anterior ao pagamento, ou no mesmo dia ou anterior ao pagamento, entendeu? Então eu não posso pagar e receber a nota fiscal depois, entendeu a confusão? O problema é esse. Mateuzinho, bom dia. Hoje a gente está falando sobre os documentos da prestação de contas. Se liga, viu? Eu sei, você é músico, músicos odeiam isso, mas aí que tem que assistir mesmo. Fica aqui para você aprender para não fazer besteira. A pessoa entra para levar um esculacho, né? Foi mal, saudade de você. E aí, gente, é o seguinte. Primeira coisa que você tem que fazer é mergulhar no manual de prestação de contas, entender tudo que estão lhe pedindo para você providenciar na hora que você for fazer qualquer tipo de compra, tá? Ou qualquer tipo de contratação, por favor. Isso, então, você vai ter que ler tudo antes do projeto começar a rodar, certo? E aí, o que você vai fazer? Você vai listar toda a documentação exigida no Manual de Prestação de Contas, certo? Então, o manual, você vai ler ele de ponta a ponta, mas você vai fazer uma listinha. E essa listinha, ela vai fazer com que você não esqueça de pedir nada a ninguém, certo? É um checklist, né? A gente faz essa listinha e lá vai estar listado tudo que você precisa para fazer aquele pagamento. E aí, gente, eu acho legal colocar nessa listinha também uma coisa que em muitos editais é exigido, mas em outros editais que não são exigidos. É uma coisa boa de ter, é o registro.
Registro fotográfico, por exemplo. Vamos lá, digamos que você contratou um transporte, certo? Aí, sei lá, uma van para levar o grupo. Aí você tira uma foto do grupo na van, na frente da van, assim, gente, pousa aqui. Tira uma foto do grupo na van, só por desencargo de consciência. E aí, lá no seu relatório de execução, você vai ilustrar o seu relatório com essas fotos. O seu objetivo é fazer com que tudo seja inquestionável. Fazer com que quem nunca viu o seu projeto, não chegou nem perto, vai ler aquilo ali e vai entender que foi feito da forma correta, tá? Então, lista todas as exigências eu tenho dificuldade para falar essa palavra, exigências. Lista tudo isso, não vou falar de novo. E coloca nessa listinha já também registro fotográfico, ou registro em vídeo, se for algo que vale a pena registrar em vídeo, entendeu? Porque aí você vai deixando sua prestação de contas linda, linda. No final, menino, vai ter história de emoção. E uma outra coisa muito importante para a gente fazer quando a gente está lá executando o nosso projeto cultural é conferir tudo antes de pagar. Então, pensa comigo. Você lê o manual de prestação de contas. Desse manual de prestação de contas, você fez uma lista. Uma lista da documentação que você tem que ter, tá? E aí você vai pegar essa lista. Quando você for pagar, antes de você pagar, você vai conferir se essa lista está completa. Peraí, eu preciso de nota fiscal. Nota fiscal tá aí? Tá. Recibo tá aí? Tá. Contrato social da empresa tá aí? Tá. Pronto, eu tenho as 3 coisas. Vamos tirar uma foto aqui? Foto. Pronto, beleza, eu tenho as 4 coisas. Já posso pagar, certo? E por que a gente tem que fazer isso antes de fato, fazer o pagamento? Porque depois que você faz o pagamento, querido, não acontece mais. É impressionante. Aí, o que era uma coisa muito simples, vira uma coisa extremamente desgastante. Vá por mim. Vamos lá. Agora vamos falar sobre os documentos. Sim. Agora que você já sabe exatamente o que você vai fazer antes de pagar, que é juntar todas as informações e juntar todos os documentos antes de pagar, vamos conversar um pouco sobre alguns documentos, os que mais aparecem na nossa vida de execução de projeto cultural, tá? Vamos lá. Então, uma coisa muito importante agora. Às vezes a pessoa pergunta assim, eu posso colocar o cupom fiscal ao invés da nota fiscal? Ou a loja diz assim, não, aqui a gente só emite cupom fiscal. Vamos lá, vou te explicar. Qual é a diferença entre nota fiscal e cupom fiscal? A diferença básica é que na nota fiscal você tem toda a descrição de tudo que foi feito, a descrição do serviço direitinho. No cupom fiscal você não tem isso. E aí, acho que na nota fiscal aparecem todos os dados da empresa. E no cupom fiscal também esses dados não são completos. A nota fiscal ele é um documento mais completo do que um cupom fiscal, certo? Agora, toda loja que emite um cupom fiscal, ela tem a obrigação de emitir uma nota fiscal. Então, na hora que a loja diz assim, eu não emito nota fiscal, eu só emito cupom fiscal, na verdade é um funcionário que não sabe o que está dizendo e ele tem a obrigação de emitir nota fiscal, tá? Aí você vai pedir assim, aí você vai falar com jeito, né? Dizer, olha, porque é um projeto cultural e eu preciso da nota fiscal. E às vezes, o que eles fazem? Eles fazem até uma nota fiscal em um outro sistema diferente, sabe? Mas eles te entregam a nota fiscal. Às vezes você leva um chazinho de cadeira, porque é uma coisa que eles não estão acostumados a fazer, mas você tem a nota fiscal, não é? Veja, todas as empresas do país são obrigadas a emitir nota fiscal. Ponto. Certo? Não interessa nem qual foi o acordo que você fez, o acordo que você não fez, todas elas são obrigadas a emitir nota fiscal. Então, você tem o direito de exigir uma nota fiscal. Mas você tem que se ligar que... Primeiro você tem que se ligar que a maioria dos editais ela só aceita nota fiscal e não cupom fiscal. Então, exige a nota fiscal para ficar tudo certinho, tá bom? E segundo, você tem que se ligar de pedir esse documento antes de pagar, tá? Eu sei que você vai chegar, assim, tem empresas, por exemplo, se você vai comprar, você precisa de material de construção para o cenário. Aí você vai numa grande loja de material de construção. Aí o que vai acontecer? No caixa, quando você paga, eles te entregam um cupom fiscal.
Aí você vai pegar esse cupom fiscal e você vai num outro setor que eles vão te encaminhar bem direitinho, nunca tive problema com isso, eles te encaminham para o outro setor e lá eles fazem a sua nota fiscal, entendeu? Porque na nossa nota fiscal, que é uma nota fiscal diferente, vai precisar aparecer o nome do projeto, por exemplo, entendeu? Então você tem que conversar isso antes de fazer a compra, porque tem loja que diz assim, a gente não faz, a gente não vai fazer e não quer fazer. Pronto, aí você vai em outra loja, tá certo? Porque você não fica sem o documento não, por favor, tá certo? Então vamos lá, vocês entenderam então que é necessário ter uma nota fiscal para colocar na sua prestação de contas, né? E você precisa exigir isso antes de você pagar a coisa. Ou você precisa combinar antes, né? Mesmo que, por exemplo, se for na loja de material de construção, você tem que pagar primeiro para depois fazer a nota, mas precisa deixar claro que você vai precisar emitir uma nota fiscal com o nome do projeto. Uma outra coisa que pedem, principalmente quando você é contratado pelo poder público e vai receber alguma grana de lá, eles pedem uma coisa chamada certidão negativa de débito, certo? Certidão negativa de débito não é um documento só, podem ser várias certidões negativas. O que é uma certidão negativa? É um documento que comprova que você não tem dívida com aquele órgão, tá? Que aí pode ser município, pode ser estado, pode ser governo federal, que chama União, né? Pode ser certidão negativa de débito do FGTS, certidão negativa de débito trabalhista. Tem várias certidões negativas. Tem uma certidão que nunca pedem, que se chama certidão de falência, né? Que é um documento que comprova que você não abriu falência. E, enfim, essas certidões, elas servem para comprovar que a sua empresa está com todos os impostos pagos, certo? Então, muitas vezes, quando você vai receber um pagamento do poder público, eles te pedem as certidões negativas da empresa. E às vezes, quando você está fazendo, por exemplo, que você recebe uma grana de patrocínio, em edital quase nunca pedem, mas de patrocínio direto sim pedem. Aí você vai ter que pedir as certidões negativas da pessoa que você está comprando as coisas, entendeu? E aí quando você vai fazer a planilha do seu projeto, você tem que pensar nisso antes, tá? Você tem que pensar assim, nossa, eu preciso organizar as rubricas aqui desse patrocínio de uma forma que eu não fique sufocada pela documentação, né? Então, se você faz uma planilha muito detalhadinha, cheia de coisinha, aí, por exemplo, sei lá, você bota lá, eu vou precisar de R$50 para comprar refrigerante. Velho, R$50 para comprar refrigerante você não bota separado na planilha, você bota uma rubrica assim de alimentação, o lanche de camarim, vai estar tudo lá dentro, vai estar a coxinha e o refrigerante, entendeu? E aí você contrata uma empresa que vai fazer isso. Aí você não vai precisar ficar prestando contas dessas coisas tão miudinhas, porque precisa muito documento para entregar, certo? Então, só voltando que eu estava falando de certidão negativa e viajei agora, são documentos que comprovam que você não tem dívida, não está devendo o imposto, certo? Que o imposto pode ser o ISS, que é do município, o ICMS, que é do governo do estado, pode ser o imposto de renda, que é o da União, né, o governo federal, e podem ser mil outras coisas. Tem muitas certidões negativas mesmo. Para emitir uma certidão negativa é super simples. É muito fácil, você vai na internet, se você não sabe como procurar, você só escreve lá, estão solicitando certidão negativa de débito do município do Recife, que é o meu município. Aí você escreve lá assim, certidão negativa de débito do município do Recife. Aí vai aparecer lá o site, você só clica lá, coloca o CNPJ e vai sair a certidão negativa. Se por acaso não sair essa certidão negativa, significa que essa empresa não está regular. Significa que ela está devendo alguma coisa. E aí você vai ter que... Por isso que é importante fazer isso antes. E aí você vai ter que falar com a empresa, né? E dizer, olha, sua certidão negativa do município não está saindo. Veja se tem algum problema, resolva, me entrega essa certidão que aí eu faço o seu pagamento. Se você não fizer isso, se você pagar antes de emitir as certidões negativas, o que vai acontecer? A certidão negativa que sair depois, mesmo que a pessoa ajeite tudo, ela vai sair com a data
posterior à data do pagamento, e isso não pode acontecer, tá? Porque aí você fez um pagamento indevido, você fez um pagamento a quem estava devendo imposto, você não pode pagar quem deve imposto, certo? E isso eu estou falando no caso de patrocínio direto, que na verdade, isso eu estou falando para o caso de, no manual de prestação de contas, exigirem certidões negativas. As certidões precisam ser emitidas antes dos pagamentos, tá certo? Vamos lá agora, cartão de CNPJ. Nossa, já falei muito, né? Meu Deus do céu. Vamos lá. Cartão de CNPJ. O que é o cartão de CNPJ? O cartão de CNPJ é como se fosse o documento de identidade da sua empresa ou da empresa a quem você vai pagar. Também é muito simples de emitir, tá? Você bota na internet assim, emitir cartão de CNPJ, que vai aparecer lá o link, você clica, coloca o CNPJ que vai aparecer bem direitinho, é um documentozinho que vai ter o nome da empresa, a razão social, vai ter uma coisa muito importante que se chama CNAE, que é a Classificação Nacional de Atividades Econômicas. Os CNAEs, eles dizem o que a empresa pode fazer, né? Então, por exemplo, a minha empresa tem CNAE de produção teatral, de produção musical, né? Tem CNAE de representação de artistas, são códigozinhos, sabe? Númerozinhos. Você pode ter vários CNAEs na empresa. Então, e aí, no cartão de CNPJ, aparece o CNAE. E é importante para a gente também, porque quando a gente vai contratar alguém para o nosso projeto, por exemplo, eu vou contratar um diretor de teatro. Aí eu digo, olha, eu preciso da nota fiscal. Essa nota fiscal tem que vir com o CNAE de produção teatral, entendeu? Porque aí significa que essa empresa está apta a emitir a nota fiscal para o diretor do teatro, diretor teatral, certo? Diretor sênior. E aí, você precisa prestar atenção nisso também antes de pagar, tá? Então, você emite o cartão de CNPJ, olha qual é o CNAE, que é referente à rubrica que você vai pagar, e aí você já pede, olha, quando você for emitir a nota fiscal, usa esse CNAE aqui, por favor, tá bom? E isso tudo é antes de pagar, tá? Contrato social da empresa. O que é o contrato social da empresa? O contrato social da empresa é a certidão de nascimento da empresa, é isso. Certo? Tem edital que solicita isso. É raro, mas tem. Por isso é importante você saber que esse documento existe. E aí, para patrocínio, verba direta de patrocínio, sempre pedem esse negócio aí, contrato social. Aí eles vão pedir o contrato social e as alterações. Por que, Carlinha, vão pedir o contrato social, que é a certidão de nascimento da minha empresa? E as alterações, a minha empresa não nasceu de novo, às vezes nasce de novo, minha gente. Porque você vai mudando, por exemplo, mudou o endereço, ou mudou a diretoria, o que vai mudando, né? Ou você alterou os CNAEs, agora são novos CNAEs, tudo que você vai mudando vai ficando registrado, certo? E aí ele pede o contrato social e as alterações, porque ele precisa saber exatamente como é que está a empresa hoje, saber tudo que foi alterado, tá? Recibo, que é aquela coisa simples, né? Que você dizendo, a empresa dizendo que recebeu do projeto. E aí você tem que ver, tem que prestar atenção, lá no manual de prestação de contas vai estar escrito isso, que vai estar escrito lá o que tem que ter em cada documento. Por exemplo, na nota fiscal tem que aparecer o quê? Na nota fiscal tem que aparecer o nome do projeto, o nome do proponente do projeto, a descrição do serviço, enfim, ele vai dizer exatamente o que tem que ter lá na descrição da nota, tá? No recibo a mesma coisa, ele vai dizer exatamente o que tem que ter na descrição do recibo, certo? E aí você vai fazer o recibo. Tem editais que não exigem mais recibo hoje em dia, que exigem que basta o documento de transferência, que já comprova que o pagamento foi feito. Mas isso me leva a um outro documento, porque em muitos editais eles exigem o contrato de prestação de serviço, quando você vai contratar um prestador de serviço. Que aí é um contratozinho mesmo, né?
o projeto contratando esse serviço. Mas tem edital que substitui o contrato de prestação de serviço pelo recibo detalhado. Aí o recibo tem que ter os dados do tomador do serviço, que é você, os dados do prestador de serviço, que é você, os dados do tomador de serviço, que é o proponente do projeto, que pode não ser você, né? Os dados do prestador de serviço, que é a empresa que está prestando o serviço, a descrição completa do serviço e data e assinatura. E na assinatura tem que ter o nome da empresa da pessoa que está assinando pela empresa, qual é a função dela e o CPF, tá? Pronto, se tiver essa documentação ou esses dados no recibo, o contrato social pode ser substituído pelo recibo, tá? Então, aí é menos um papel, né, para você providenciar. Mas isso tudo você tem que perguntar antes ao prestador de serviço, ao patrocinador, porque tem patrocinador que faz, não, eu preciso do contrato social, ou do contrato social não, do contrato de prestação de serviço, certo? Preciso do contrato de prestação de serviço para colocar aqui é uma exigência da empresa, a gente não abre mão. Aí você vai ter que ter esses dois documentos, o recibo e o contrato de prestação de serviço, tá? E o contrato de prestação de serviço nada mais é do que um contrato dizendo que o projeto está contratando aquela pessoa para prestar aquele serviço, beleza? Aí é legal você pedir para um advogado redigir, faz um padrão e você vai substituindo os nomes lá, que é como eu faço, porque não, assim, tem projeto que cabe advogado, você pode contratar um advogado e ele fazer toda a parte de contratação. E normalmente com os projetos maiores isso super vale a pena, entendeu? Porque tem contratações que são mais complexas, entendeu? Mas quando é um projeto pequenininho, eu nem costumo fazer, eu sempre negocio com o patrocinador dizendo, olha, eu coloco todos os dados certinhos no recibo e a gente substitui esse contrato de prestação de serviço por um recibo detalhado. E sempre dá bom, viu, minha gente? Então, gente, seguinte, a minha sugestão para vocês, acho que talvez a dica mais importante de hoje é não fique com dúvida. Pergunte ao seu patrocinador. Não tenha medo de perguntar, não durma com a dúvida. Você não tem a obrigação de saber de tudo. E, gente, a dúvida que você tira hoje, ela serve para o próximo projeto, entendeu? É bem importante você lembrar que como se diz, as exigências, elas mudam de um edital para o outro, né? Então, você vai sempre ter que estar afinado com o seu patrocinador. Sempre estar afinado, entendendo tudo que ele precisa antes de você fazer qualquer despesa, tá? Não deixe de entregar nada. Não tente enrolar, não dê somebody love, não, sabe? É o seguinte, gente, papel é papel, certo? Tudo que você faz em um projeto cultural, você tem que ter papel, comprovando que você fez. Né? Eu sempre digo assim, que você troca dinheiro por papel o tempo todo em projeto cultural. Eu te dou dinheiro, você me dá papel, por favor. Né? Sem papel, eu não te dou dinheiro. Eu troco por papel. Porque depois você não tem como repor. Dá muito trabalho para você cobrir um furo desses. Então, gente, é simples, né? Fazer uma lista e cumprir o que está na lista. Poxa, Carlinha, mas a pessoa disse que não vai emitir a nota fiscal de jeito nenhum. Você só não contrata ela. Acabou. Ah, mas ela não tem empresa. Peça uma empresa para representar ela. Pronto. Arruma uma empresa representante. Acabou. Mas você não vai ficar no furo do seu projeto. Ah, mas eu não posso fazer pagamento de pessoa física? Pode fazer pagamento de pessoa física. E aí lá no manual de prestação de contas vai estar dizendo toda a documentação de pessoa física que você vai pagar. Lembrando que em muitos momentos o pagamento direto à pessoa física onera para o projeto, porque você tem os impostos que a própria pessoa paga, mas você tem também o que são chamados impostos patrimoniais, que quem paga é quem está contratando. E aí você vai ter que colocar essa grana no projeto. E isso vai fazer com que o seu projeto fique mais caro. Então lá na hora de fazer como se diz,
de planejar o projeto, na hora de escrever o projeto no edital, você vai ter que pensar quem você vai pagar, a pessoa jurídica e física, porque isso vai fazer diferença na hora na planilha, diferença em dinheiro mesmo, vai ficar mais caro. Ficar mais caro para o projeto, tá? E aí, gente, eu meio que faço todo mundo se formalizar, menino. O que eu já emiti de nota 01 de empresa, porque eu digo assim, ó, quer trabalhar comigo? Vai abrir seu MEI que a gente trabalha junto. Porque tudo é mais fácil quando você está simplesmente emitindo uma nota fiscal. Se você vai pagar para uma pessoa física, aí você vai ter que fazer um documento chamado RPA, e aí quem faz esse documento é um contador. Aí você vai ter que ter um contador dentro do seu projeto cultural. Você precisa entender que fazer pagamentos à pessoa física tem necessidades específicas, tá certo? Então, procura saber essas necessidades específicas para que você, na hora de fazer o seu projeto, você não fique em maus lençóis, tá? Então, não deixe de entregar nenhum documento, pelo amor de Jeová, tá? Outra coisa, responda prontamente às diligências. O que é diligência? Diligência é uma solicitação que a empresa faz, que o patrocinador faz. Quando ele vai olhar sua prestação de contas, ele vai ver e vai dizer, eita, Carlinha, faltou aqui um documento. Providencie esse documento para mim, por favor. Ou às vezes tem um erro de digitação. Já aconteceu comigo em projeto meu. Tipo, a coisa era 30 e tava... Eu não me lembro. Tinha um númerozinho errado, era uma bobagem, assim, tipo... Que aí, número errado é número errado, né? Mas via-se nitidamente que era um erro de digitação, porque esse número ele aparecia 2 vezes no documento. Uma vez ele estava certo, na outra vez ele estava com um erro de digitação. E aí, o que eles fazem? Você pode, por favor, escrever uma justificativa que foi um erro de digitação? Às vezes a diligência é uma bobagem assim. A gente morre de medo, né? Nossa Senhora, vamos pegar o meu dinheiro de volta. Não, não é isso que vai acontecer. Mas a minha sugestão é que na hora que chegue para você um e-mail dizendo assim, olha, ficou faltando tal documento, você imediatamente providencia aquele documento e entrega, tá? Você vai contar pontos para você, como produtor cultural, vai dizer, nossa, esse produtor é maravilhoso, que não me dá o menor trabalho. Vai contar pontos para você e acredite, isso é importante para sua carreira. E também vai fazer com que você não esqueça de cumprir essa diligência, tá? Às vezes a diligência não vem com data limite, às vezes ela vem. Aí você precisa prestar atenção nisso também, tá certo? Responda imediatamente, resolva esse problema, né? E aí você pode dizer assim, Carlinha, eu não conheço esses documentos, ou tem vários documentos que eu não conheço, o que eu faço? Gente, tudo que eu não conheço eu pergunto para o Google. E aí, eu pergunto um monte de coisa para o Google, que são coisas mais fáceis, mais genéricas, né? Mas eu pergunto também diretamente do patrocinador. Olha, que documento... não tenha medo de parecer ignorante, né? É melhor você parecer interessado do que você ter medo de parecer ignorante. Você liga para lá e diz assim, olha, primeiro de tudo, gente, abre um canal de comunicação com o seu patrocinador, né? Na hora que vier uma diligência ou alguma coisa assim, se pergunta, pergunta, olha, como é teu nome? Anota o nome dessa pessoa e fica falando diretamente com ela, que você cria uma relação mais estreita, tudo fica mais fácil, você tem até mais facilidade de fazer as perguntas. E aí você vai ligar para lá e você vai dizer assim, olha, eu não conheço esse documento, você pode me explicar o que é, que eu vou providenciar antes mesmo de começar a fazer os pagamentos do projeto. E saiba que todo mundo adora quando alguém chega perguntando, querendo mais conhecimento, tá? E aí você pode me perguntar, Carlinha, e se eu entregar um documento errado? Dependendo do documento, é só você escrever uma justificativa, né? Aí assim, entregou, você vai esperar a diligência vir para você. Na hora que a diligência vier para você, que vai estar escrito lá assim, olha, tal documento tem um erro. Aí você vai pedir ou para trocar esse documento ou para escrever uma justificativa de por que foi errado, tá? Também não fica nervoso. O mais importante de tudo é você respeitar as datas. Certidão negativa, nota fiscal, isso tem que ser anterior à data do pagamento.
Porque depois você não consegue tirar uma certidão negativa com a data retroativa, né? Nem a nota fiscal com a data retroativa. Então tem que ser anterior ao dia do pagamento, tá? E se eu não tiver toda a documentação para entregar, não vai acontecer isso. Por quê? Porque você só pagou se entregou a documentação. Então, se você não tiver toda a documentação para entregar, significa que você não fez todos os pagamentos, né? E aí você vai ter que correr atrás de fazer todos os pagamentos. Você vai ter que correr atrás de pegar toda essa documentação, fazer todos os pagamentos para poder fazer a sua prestação de contas. Então, fica tranquilo que não tem isso de e se eu não tiver toda a documentação para entregar, porque você vai ter toda a documentação para entregar, porque senão você não vai pagar. É simples assim. É uma moeda de troca, minha gente. Você entrega, primeiro eles entregam o papel, depois você entrega o dinheiro. Nunca o contrário, tá? Então, agora que você já sabe como fazer, não inventa de ficar na ansiedade de pagar os seus fornecedores assim que você recebe o dinheiro, sem saber quais são os documentos que você precisa providenciar. Eu sei que dói no coração, tudo que a gente mais quer é na hora que chega a grana, você sair pagando os fornecedores todos, pagando todo mundo, mas você precisa deixar claro que a realização desse pagamento depende dos fornecedores também, eles são responsáveis por isso, tá? São eles que vão te entregar a documentação para você poder pagar. Então, se por acaso eles não estão recebendo porque a documentação deles está irregular, a culpa e o problema não é seu, né? O problema é deles. Na verdade, o problema é seu também, porque isso às vezes atrasa a prestação de contas. Pra caramba, o dinheiro fica lá na conta. Meu Deus do céu, eu doida para terminar isso. Nossa, já aconteceu de passar um ano, porque tinha algumas empresas que estavam irregulares, não estavam conseguindo resolver o problema, a pendência, não sei o quê. E a gente esperando um ano para poder pagar e prestar contas, um saco. Mas acontece, tá? Então, por favor, não pague ninguém sem a documentação. Porque imagine se você paga a pessoa sem a documentação e aí a empresa dela está enrolada e vai passar um ano para desenrolar, né? Tá você o quê? Vai ter que devolver o dinheiro, né? Vai ter que devolver o dinheiro daquela rubrica. Porque você não tem como cumprir as exigências do patrocinador. Você não pode pagar essa pessoa, aí você tem que devolver, entendeu? Ou seja, não era para você ter pago. Gente, o jeito certinho de fazer isso é você mergulhar no manual de prestação de contas do seu patrocinador. Não tem mistério. É isso, gente, é uma cartilha, tá pronta, é um manual, o nome tá dizendo. Então, cumpre aquilo, tá? Mergulha nesse manual, entende tudo, faz uma lista de todos os documentos que você tem que pedir a cada fornecedor, certo? Entende tudo que estão exigindo, leia tudo, entenda o que é cada documento, como emite cada documento, porque não se iluda, os fornecedores vão te perguntar como é mesmo, Carlinha, que eu emito essa certidão negativa, não sei como é, né? Eu adoro fazer, sabe o quê? Junto os links, já todinho. Bota os links todos eu gosto de fazer uma lista, né? Aí nessa lista eu já boto o link, que olha, clique aqui para emitir a certidão negativa tal, clique aqui para emitir a certidão negativa, porque aí a pessoa não vai dizer que não sabia como emitir essa certidão, né? Então, entenda tudo que estão exigindo nesse manual de prestação de contas, né? E mantenha essa documentação organizada em uma pasta. Não deixa papel solto por aí, papel desaparece como que por encanto, é impressionante. Então, toda documentação que chegar na sua mão, ela precisa ter um destino, ela tem que ter uma casinha certa para morar. Então, se você está com um projeto rodando, toda a documentação desse projeto que chegar, você vai botar na mesma pasta, certo? Vai colocando tudo na mesma pasta. Quer dizer, os de prestação de contas, né? Você pode ter duas pastas, por exemplo, uma de prestação de contas e outra de relatório de execução. Aí tudo que vai chegando, por exemplo, olha, chegou a camiseta do projeto, eita, tira uma foto, bota na pasta de relatório de execução. Tudo você vai cumprindo todas as coisas, tá? Guardando tudo de uma forma que você sabe exatamente onde está. Sem dúvidas, você vai estar lá bem certinho, você sabe exatamente onde está. Vai estar tudo bem certinho guardado lá, tá? É isso, gente.
E se você quer uma dica prática para você começar hoje mesmo, organize hoje a sua pasta de documentação básica, né? O que é documentação básica? As documentações básicas da sua empresa, por exemplo, que é o cartão de CNPJ, o contrato social, se for um MEI, se chama requerimento de empresário, né? Ou certificado de microempreendedor, o RG e o CPF do dono da empresa, né? Junta toda essa documentação que a gente de vez em quando fica precisando para prestar contas, né? Deixa tudo pronto, salvo numa pasta no seu computador, que a hora que pedirem você já tem tudo na mão, tá? Minha dica prática de hoje é essa, né? E outra coisa, pesquise sempre sobre os documentos que você não sabe o que é. Não durma com a dúvida. E se tiver dúvida, pergunta para Carlinha que ela te responde, tá certo? Gente, hoje essa foi a conversa de hoje e amanhã é domingo, não tem produção profissa, mas na segunda-feira eu volto aqui com essas dicas de execução de projetos culturais. Se você tiver dúvida, por favor, faz pergunta, porque isso me ajuda muito a fazer esse conteúdo para vocês. Eu espero ter ajudado. Um beijo e bom final de semana. Tchau, tchau.